Paz, Senhor, meus irmãos, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, estamos aqui, né, juntos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Que ela possa falar, né, ao meu e ao seu coração, de maneira que venha nos transformar, né. Precisamos cada dia deixar que o Espírito Santo de Deus, né, nos encha, né, e nos encher, ser cheio do Espírito, é deixar que ele assuma de fato, né, o controle da nossa vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de nós. Uma alegria podemos estar mais uma vez compartilhando essa palavra, o qual é vida, o qual tem poder para transformar o mais vil pecador. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos todos um resto de semana guardados, orientados, né? E que a nossa esperança possa estar nele, no Senhor Jesus, né? Que é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Gostaria que você abrisse em Mateus 16, versos 13. Mateus 16, versos 13. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do céu, do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Que Deus possa abençoar a sua palavra, né, o meu e o seu coração, né? Um momento aqui, né, crucial, né, no ministério de Jesus. E Jesus, né, é, chega até os seus discípulos, né, e vai perguntando ali, né, o que o povo diz? Quem é? Quem eu sou? Né? Jesus vai interrogando, né? E Pedro, né, na sua toma à frente, né, responde: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, né, fala, né, que bem-aventurado, né, és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Deus possa nos abençoar, né, que não venha pairar, né, nenhuma dúvida quem é Jesus para nós, né? Quem é Jesus, né? O que ele representa, né, para mim e para você. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós não teríamos vida, estávamos sem Jesus, estávamos condenados, né, à morte eterna, mas através de Jesus nós temos vida e vida abundante. Que Deus possa nos abençoar, né, que assim como Pedro, né, quando que nós possamos apontar para aqueles que não conhecem, né, quem é Jesus. É o Deus vivo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, com poder, né, para transformar. E a palavra do Senhor, né, tem este poder, né? O Espírito Santo que vai nos convencer, né, que somos pecadores, que verdadeiramente nós necessitamos de um Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria depois de estar meditando em Mateus 17, né? 17, de 1 a 13. Qual é a nossa devoção a Deus? Um momento aqui, né, que o texto relata, né, sobre a transfiguração, um momento assim ímpar, né, na singular ali na vida dos discípulos, né, que ficou marcado ali, né, naquele contexto. Então, qual é a nossa devoção? Então, logo depois de cantarmos, vamos estar meditando em Mateus 17, de 1
a 13. E que nós possamos, né, com os nossos lábios, declarar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Pai, porque o Senhor, através do teu Filho amado Jesus, nos salvou. Obrigado, Senhor. Obrigado que o teu Santo Espírito, Pai, venha nos iluminar para que possamos, ó Pai, compreender a tua palavra. Obrigado, Deus, pelo cuidado. Obrigado, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado, nós, enquanto Igreja Batista de São Geraldo, Deus, que sejamos, ó Pai, sensíveis, ó Pai, àqueles que nos rodeiam, para que possamos, ó Pai, anunciar este Evangelho, essa palavra, e cada dia mais, ó Pai, procurarmos ser canais de bênçãos, ó Deus, para aqueles que não te conhecem, levando-os, ó Pai, a se render, mostrando, ó Pai, o teu amor, o teu infinito amor para conosco, e através das nossas vidas, apontando que há esperança somente nele. Ó Pai, que nós possamos ser canais para aqueles que não te conhecem. Que nós sejamos discípulos, ó Pai, fiéis do Senhor, para assim, ó Deus, cada um de nós podemos, ó Pai, fazer discípulo. Ó Pai, obrigado por cada um de nós. Nos fortaleça, toma cada um de nós nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, ó Pai, nas tribulações, ó Pai, ao qual nós temos enfrentado. Cada um, ó Deus, sabe das suas dificuldades, mas nós queremos colocar tudo, ó Pai, no altar santo do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa estar nos abençoando, que o Senhor, ó Pai, possa estar, ó Pai, nos enchendo, ó Pai, de paz, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, para que possamos, ó Pai, compreender qual seja a tua vontade. Obrigado, Deus. Obrigado por esse cuidado, por esse privilégio. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos, ó Pai, nos chegarmos até o Senhor por causa do teu Filho amado Jesus. Obrigado por esse privilégio. Nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar cantando. E logo depois vamos estar meditando. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Jesus é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Te adoramos nesta noite, ó Deus, obrigado. Te pedimos desde já, receba o nosso louvor e a nossa adoração, não a nós, mas ao teu nome, toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco agora, Pai, de acordo com a tua vontade. Que o teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Deus tremendo e maravilhoso. Mateus 17, versos de 1 até o 13, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram branco como a luz. E eis que lhe pareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti,
um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Fala conosco, que o teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, para que possamos, ó Pai, compreender a tua palavra. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Qual é a nossa devoção? Deus, Jesus nos ensina, meus irmãos, com esse evento, que é preciso nos relacionar com Ele no particular, na intimidade. E isso deixa claro para nós que Jesus nos observa, Ele quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Ainda que os três não compreendiam na essência, eles foram os escolhidos para viver um momento por causa de sua proximidade com Jesus. Jesus nos chama para que saiamos do meio da multidão e venhamos andar com Ele. Por causa dessa proximidade, vocês, antes de morrer, verão a glória de Deus. Deus nos chama a não perder o foco, pois iremos ver coisas grandiosas acontecer. Dissensões, desentendimento, só nos afastará de Jesus. E Davi nos ensina isso quando ele enfrenta o gigante Golias, em 1 Samuel 17, 23 a 47. Davi nos diz que não importa o que está acontecendo, nunca percamos o foco. Então, o texto fala, né, do início aqui, né? 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Então, Jesus, ele sempre estava, né, rodeado de pessoas. Jesus nunca estava sozinho. E dentro dessa multidão, tinha 12, né, que era mais próximo dele ali, né, os discípulos, né, os apóstolos, tinha 12. E dentre esses 12, tinha 3 que era mais próximo, mais particular, né? E os irmãos vão lembrar que João, né, chamado do discípulo amado, é aquele que, né, estava sempre encostado próximo de Jesus, sempre pronto a lhe oferecer o ombro. A Bíblia nos deixa entender, né, que João é aquele que buscava ter uma proximidade grande com o Senhor, de estar perto, né, de repente saber o que o Senhor quer, o que o Senhor está falando, de ouvir do mestre, de aprender do mestre, o que o Senhor vai falar sobre essa situação. Então João estava ali. E esses 3, né, e ali aqui o texto vem falando, Pedro, Tiago e João, tinha, né, em meio ali aos 12, né, eles tinham uma proximidade maior. De quando em quando Jesus saía para algum lugar, era muito, né, comum dele chamar esses 3, né? Os irmãos vão lembrar, né, em vários contextos, né, Jesus sempre chama Pedro, Tiago e João para estar ali com ele, mais um particular, né, aprendendo ali mais próximo, né? Então, o texto vai nos falando aqui desde o início. Então, Jesus, qual que é a nossa devoção a Deus? A nossa devoção é estar no monte. Então, eles foram levados para aquele monte ali, né? E eles viveram uma experiência que eles jamais poderiam, né, pensar, né, humanamente falando, né, que eles viriam, né, que eles iam ver, né, presenciariam, né, aquele momento ali tão glorioso, né, que foi possível ver.
Moisés e Elias ali falando com o Senhor Jesus, e os céus abertos ali, né? E uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aqui tem, né? Tem um significado, né? Deste momento. Jesus chega num momento crucial do seu ministério. Os questionamentos sobre Jesus eram grandes. Nos versos anteriores, percebendo Jesus isto, Jesus faz a seguinte pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? Então, lá nos versos 16, né? No capítulo 16, nos versos 13 em diante, Jesus faz a pergunta, né? Porque há um burburinho, né? Em meio à multidão, né? E aí ele pergunta aos seus discípulos, né? Vocês aí, o que dizem? O que estão falando de mim? Né? E aí, né? Filipe, Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seu discípulo dizendo: Quem és? Quem diz os homens ser o filho do homem? O que os homens, né, estão dizendo aí a meu respeito? Eles falam que eu sou quem? Quem sou eu para eles? E Jesus vai, né, aproximando mais, afunilando mais, né, a sua pergunta. E aí eles respondem aqui, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós? Então Jesus pergunta, os homens que nos cercam e que nos rodeiam, que onde nós estamos cercados por eles, o que eles estão dizendo quem sou eu? E aí eles falam, ó, um dos profetas. Uns dizem que é Elias, outros falam que é João Batista. Aí Jesus traz para mais um contexto mais próximo. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí, né, Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se manifesta positivamente, usado pelo Espírito, mas ainda sem muito entendimento. Jesus sabia em quem podia contar, então Jesus leva Pedro, Tiago e João para experimentar algo sobrenatural. Jesus se transfigura e aparece ali Elias e Moisés conversando com Jesus acerca de seu sofrimento e morte. Pedro e os outros é tomado por tamanho êxtase que faz a seguinte proposta. Notem no versos 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então Pedro não compreendeu de fato o que estava acontecendo, né? E ele queria, né, vamos fazer uma tenda aqui, né? É bom estarmos aqui, Senhor. De fato, né? Não estava falando mentira, né? Nada de errado, era bom estar ali mesmo, mas ele não estava compreendendo que ali era aquela visão, né? Queria mostrar algo, algo que apontava para algo maior, que apontava para algo é, maravilhoso, né? E Pedro fala, vamos fazer. Pedro querendo trazer, né, as coisas assim para o nível humano, para o controle, né? Então vamos fazer aqui uma cabana para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor, porque é bom estar aqui. Então Pedro então estava compreendendo, né, o que estava acontecendo ali naquele momento. No versos 4, Pedro vai relatando essas verdades. Pedro não entendeu a grandeza daquele momento e o seu significado. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não entendemos quem é Jesus e quem ele é e qual é a sua missão e o seu poder, qual é o seu poder para realizar. Quem é Jesus para mim e para você? Qual é a sua missão? Ele tem capacidade para fazer o quê? Nós precisamos, essas coisas precisam estar muito claras, né, na mente do cristão. Pedro ainda não havia entendido de fato o que Jesus representava. Neste momento, o próprio Deus o faz calar no verso 5 e diz: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. Então, Deus, a voz de Deus ali naquela visão ali, né? Tira o foco de Elias e Moisés e coloca todo em Jesus. Este é meu filho amado. A ele escutai. O que isso quer dizer para mim e para você? Olha, a lei e os profetas
não tem mais nenhum valor. Agora está tudo sobre ele. E aí Hebreus 1 vai falar, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, né? Aí, pela lei, Moisés, pelos profetas, mas hoje nos fala pelo seu filho, o qual é herdeiro de todas as coisas. Então, quando a voz vem dizendo ali, né? Olha, esqueçam Moisés e Elias. Não no sentido né, de que eles não têm valor, não. Mas aponta para Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Escutai-o a Ele. Né? Então, Deus vai colocando o foco ali, né? Em em Jesus. Esqueçam a lei e os profetas, dizendo a vós sobre Elias e Moisés. É claro que, em outras palavras, Jesus é o cumprimento da lei e tudo que foi dito a respeito dele pelos profetas. Então, Jesus, quando ele pega a palavra ali em Lucas, né, ele fala: hoje se cumpriu o que dizia ali na lei, né, e os profetas que dizia sobre ele, sobre o Messias. Os irmãos vão lembrar, né, e aí aquele alvoroço todo, né, que fala que ele está blasfemando, que somente o Messias poderia cumprir. E ele era o Messias, mas eles não compreenderam. Vieram para o que eram os seus e os seus não o receberam. Então, esse momento ali quer dizer, né, que a lei e os profetas agora, né, deixam de ditar, e a partir desse momento é tudo em Jesus, em Cristo Jesus. Ele veio para cumprir, não abrogar a lei, para cumprir ela. Então ele fala: hoje se cumpriu as escrituras. Tudo aquilo que a Bíblia falava ao meu respeito, a lei e os profetas, se cumpriu hoje. E este momento aqui, né, traz, né, num contexto, traz de forma corpórea, né, a lei na pessoa de Moisés, os profetas na pessoa de Elias e Jesus, né, o nosso Senhor e Salvador ali naquele momento. A nossa espiritualidade está baseada somente em eventos e experiencialismo. Não que isso muitas das vezes o Senhor faz, mas nossa fé precisa estar em Jesus e não no abrir do mar vermelho. Então Pedro já, né, muito rapidamente, já quer fazer ali uma cabana para ele. Então ele não estava compreendendo a maravilha, né, daquele evento, a grandeza daquele evento. Olha, este é meu filho amado. A ele escutai. A ele escutai. Aquele era o momento de se render e se prostrar diante do Mestre. O monte aqui representa nossas dificuldades, nossas limitações, que somente serão vencidas se Jesus estiver sendo Senhor das nossas vidas. É preciso, meus irmãos, que os homens se comprometam com Jesus e que reconheça a sua autoridade e o seu poder, e que nada era impossível para Jesus. O texto nos chama para uma transformação espiritual, Romanos 12, 2. Somente envolvido pelo Espírito nós vamos compreender a cruz de Cristo. Paulo fala que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas para nós, poder de Deus. Neste momento, Mateus 17, 6, 7, os discípulos veem Jesus como Deus. Por isso eles se prostram diante dele. Aquele momento foi dito que eles viveriam antes de passar pela morte. Eles veriam a glória de Deus. E notem comigo em Marcos, esse momento já havia sido falado, né? Marcos 9, versículo 1 diz: dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, aquele momento ali, né, já tinha sido falado, né? Olha, algum de vocês não vai morrer antes que vai ver o reino de Deus e todo o seu poder e toda a sua glória. Mateus 16, 28, se voltarmos um pouco aí, diz assim, né? Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão,
que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Então, estava falando daqueles três, né? Deste momento aqui, ímpar, singular, superlativo, né? Algo assim que, humanamente falando, eles não compreenderam e nem achavam que passariam, né? Por ele. Lucas 9, 26 também. Lucas 9, 26 diz, porque 27, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venham o reino de Deus. Então, ali Jesus estava falando deste momento, né? Deste momento que Jesus que ele se transfigura, né? E aí aparece Moisés e Elias. Então Jesus falara, o texto falara aqui deste momento, né? Deste momento ímpar. O relato de Mateus era para dizer que o Messias era o Filho de Deus, mas mesmo sendo filho de Deus, não teria uma vida fácil. E esse evento serviu para encorajar os discípulos, e Mateus quer nos mostrar que sofrimento e glória são inseparáveis para a redenção. Pedro, em sua carta, ele relata este momento em 2 Pedro 1,16, gostaria de ler. 2 Pedro 1,16. 2 Pedro 1,16. Porque nós vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Então Pedro está relatando aqui este momento aqui, né, da transfiguração. E também no Evangelho de João 1,14, Evangelho de João 1,14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então João vem relatando, né, daquele momento que ele ali vivenciara juntamente com Pedro e com Tiago. Segundo o ensino desse texto, meus irmãos, a nossa devoção ela é do vale, né? Em meio ali às dificuldades que os discípulos estavam vivendo. No momento em que os três vivenciam essa experiência maravilhosa, a Bíblia fala que os outros discípulos se perdem em meio às discussões, perdem o foco ao invés de estar focado na obra, em oração, eles começam a se desentender. Isso os enfraquece espiritualmente, que um homem traz o seu filho para eles curar, mas eles são envergonhados, não conseguem fazer. Mateus 17, 16 diz: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E também Marcos 9, 14 e Lucas 9, 4. Os questionamentos se levantou porque Jesus leva os três. Eles são melhores do que nós? As dissensões na igreja são causadas porque nós perdemos o foco da obra. Porque Jesus chamou ali Pedro, Tiago e João, né, que já era de costume, se levanta, né, questionamento no meio dos discípulos. E muitas vezes na obra do Senhor, né, as dissensões vêm, né, porque fulano, porque ciclano faz isso, porque deu oportunidade para fulano, né? E o foco da obra vai se perdendo, vai desvanecendo. Fazemos parte de algo maravilhoso e nós muitas vezes estragamos com politicagem, fazendo concessões porque ele é o meu amigo. Jesus quer nos mostrar, meus irmãos, que no monte ou no vale, nós precisamos focar nele. Versos 17, Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus faz como que um lamento, né? Vocês viram de perto, vocês estão comigo. Então, em outras palavras, vocês estão comigo. Vocês testemunharam milagres, maravilhas, né? Coxos andando, aleijados também, cegos vendo, surdos ouvindo, pessoas sendo ressuscitadas, né? Vidas sendo transformadas. Vocês viram. Ó geração
incrédula e perversa. Vocês ainda não compreenderam nada. Não compreenderam nada. O motivo de vocês não conseguirem expulsar o demônio era porque vocês se distanciaram de mim. 17:21 diz aí: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jejum e oração, isso nos implica dizer proximidade com Deus. Olha, essa casta de demônio, vocês só vão dar conta delas em jejum e oração. O que é isso? Leitura da palavra e buscar em oração e buscar cada dia mais proximidade com o Senhor. Isto que é estar em jejum e oração, é buscar estar perto, em oração, alinhar, né, as nossas vontades com a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor, né, quer de nós, alinhar, né, afinar, né, as nossas vidas com o Senhor. Estar perto, saber do Mestre, né? Aprender dele. Então, isso é fazer jejum e oração. É proximidade e relacionamento. Estar perto e se relacionar. Que está lá em 1 Reis, né? 18, 37 a 39, aquele momento, né? Elias e os profetas de Baal, né? Faz aquele altar ali, enche de água, coloca ali o sacrifício ali, e os profetas de Baal, os 450 ali, clamam praticamente o dia inteiro pelos seus deuses ali, nada. E Elias, que tem proximidade, relacionamento com Deus, clama ao Senhor uma só vez, e a Bíblia fala que o fogo desceu e lambeu todo o holocausto e toda a água, né? E todo o povo clamou, só o Senhor é Deus. Então, jejum e oração é proximidade com Deus e relacionamento íntimo com Ele. Está perto, né? Aquilo que os três ali tinham, né? Proximidade com o Senhor. Se não temos um relacionamento íntimo com Deus, não nos atrevamos em querer fazer a obra, pois a palavra de Deus, para que ela tenha eficácia, ela é precedida por um viver diário. Né? A Bíblia fala que Elias orou, né, e ficou sem chover por 3 anos sem chover. Depois Elias ora de novo e volta a chover. Então ele tinha intimidade com o Senhor. Então a palavra da minha boca sorterá, surtirá algum efeito, né, nos corações daqueles que vão ouvir, se ela for precedida de um viver. Né? Se o meu discurso está afinado, né, com a minha prática. Se eu falo uma coisa e vivencio outra coisa, né, não terá nenhum efeito, né? Será um mero discurso, né, que eu vou estar fazendo, mas sem vida. A nossa devoção ela precisa ser igual a de Jesus. Versos 18 a 21, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus diz: eu tenho um relacionamento com o Pai. Jesus fala que um pão, uma comida eu tenho para comer. Qual que é? Fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus para Jesus era algo que estava acima de todas as coisas. E deve ser para mim e para você. Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que vocês não puderam expulsar o demônio desse menino? Porque vocês não têm proximidade comigo. Você não prioriza as coisas minhas, as coisas do alto, as coisas do meu Pai. Vocês não priorizam essas coisas. Jesus vem dizendo, né, que nós precisamos nos aproximar mais dele. Por isso eu expulsei o demônio, vocês precisam se aproximar mais de mim, disse Jesus. Mas deixai eu ser o seu Senhor. Vocês tentou expulsar o demônio na força do braço. O demônio na força do braço e querendo se mostrar um maior do que o outro. Jesus nos ensina que se nós quisermos fazer a obra, é preciso mortificar a carne.
Por isso ele fala do jejum e oração. Por isso por isso que o Batista diz que nós precisamos diminuir para que ele cresça. Jejum e oração tenha proximidade e relacionamento comigo. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Jesus, ao subir ao monte e se transfigurar, ele quer nos dizer que precisamos de uma transformação espiritual. Jesus nos ensina que precisamos ter uma vida de oração e que nós precisamos ser obedientes, porque só assim teremos poder para realizar coisas ainda maiores se apenas tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por isso o lamento de Jesus no verso 17, dizendo: onde está a sua fé? Ou seja, eles não creem como deveria crer. Então, né, onde está a sua fé? Vocês estão comigo, vocês presenciaram os milagres, os feitos, as coisas acontecendo, né, vidas sendo transformadas, aonde havia morte, hoje vida, aonde havia guerra, hoje paz. Qual o tamanho da vossa fé? Concluindo, meus irmãos, que impressionante, infinito e ousado amor de Jesus. A transfiguração traz o reino de Deus em sua plenitude. Jesus diz: olha, eu vou morrer por vocês e deixo tudo isso só para encontrar vocês, porque eu os amo. Eu vi vocês na multidão e eu tive compaixão de vocês. Então, aqui Jesus, né, já estava caminhando, né, para Jerusalém, para acontecer tudo aquilo que ele tinha dito, né, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, padecesse, né, fosse zombado, cuspido, tudo aquilo que nós já sabemos que a palavra nos relata, e ser morto, mas que ao terceiro dia ressuscitava. Se achegue a mim, disse Jesus, e eu me achegarei a vós. Deus quer nos dizer: olha, filho, eu dei o meu filho por amor a vocês. Escute a ele, não fique disperso discutindo quem é maior. Se atentem para mim, foquem em Jesus. O problema é que a nossa grande dificuldade é que nós distanciamos de Jesus, apesar muitas vezes de estarmos sempre na igreja, mas muitas das vezes distante de Deus. E cada dia o nosso fardo vai ficando ainda mais pesado e o jugo insuportável. O verso 17, Jesus deixa claro que o nosso sofrimento é porque a nossa fé é pequena. E Jesus fala: ó, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas grandiosas. Vai dizer esse monte, né? Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Homens de pequena fé. Estamos discutindo outros assuntos e Jesus fica cada vez mais distante. Né? Qual que é a nossa motivação no seio da igreja? É que o reino do Senhor se expanda, é que o reino do Senhor cresça. Meus irmãos, que Deus aumente a nossa fé nele e que nós possamos alinhar, né, a nossa vontade com a vontade do Senhor. Que nós venhamos negar o nosso eu, né? Que em tudo, né, nós venhamos glorificar o nosso Deus. A nossa busca maior aqui nessa terra é de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use com poder e graça, que aonde quer que nós estejamos, que sejamos de fato, né, canais de bênçãos, arauto dessa mensagem maravilhosa, mensagem de vida. E Paulo vai falar, né, que para aqueles que estão no mundo, né, a pregação do evangelho é loucura. Mas para mim e para você que nós já experimentamos ela, né, que nós cada dia nós temos experiencializado, vivido, praticado, é poder de Deus. E nós precisamos mostrar, né, para aqueles que não conhecem que ela é poder. Que ela tem poder para transformar o mais vil pecador. E muitas vezes com as nossas condutas, né, com a nossa pequena fé, nós cada dia mais nos afastamos de Deus e reflete naquele, né, que está ao nosso redor, né, que também não vai aproximar, porque é aquele que conhece, aquele que viu os milagres, não estar crendo da maneira que deveria crer,
aquele que testemunha, né, igual os três que testemunham algo assim tremendo e maravilhoso, os céus abertos, ali representação da lei, os profetas e o próprio Deus encarnado ali, né, e eles não compreenderam de fato aquele momento, né, queriam, né, somente vivenciar aquele momento, não compreenderam que aquele apontava para algo ainda maior, né, olhe para Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que venhamos cada dia, né, compreender de fato quem é Jesus para nós. Qual qual é o senhorio, né? Que venhamos deixar, né? Que Jesus assuma de fato o senhorio, que às vezes nós queremos que ele nos salva, mas não deixamos que ele seja Senhor das nossas vidas, né? Que ele assuma de fato o controle. Nós muitas vezes queremos assumir esse controle, queremos fazer as coisas de nós mesmos, né? Que venhamos ter essa que essa verdade, né, possa estar em nosso coração, que ele é Senhor e nosso Salvador. Portanto, que nós venhamos entregar a nossa vida a ele e confiarmos, né, depositar toda a nossa fé no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Ó Pai, que venhamos, ó Pai, cada dia crer no Senhor como nosso Senhor e como nosso Salvador. Que tudo, ó Deus, se converge em Ti. Que tudo, ó Deus, para o Senhor, pelo Senhor. Que todas as coisas, ó Pai, que nós venhamos viver tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo, todo o nosso mover, tudo aquilo que nós realizamos, ó Pai, é do Senhor. O poder, o querer e o efetuar é do Senhor. Obrigado a Deus que nós venhamos, ó Pai, deixar isso bastante claro para aqueles que não te conhecem. Ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, deixar bastante claro, ó Pai, quem é o Senhor para nós e apontar, ó Pai, para aqueles que não te conhecem, que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que para o Senhor não há impossível. E nós queremos te adorar nessa noite. E te pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados e a nossa falta de fé. Ó Pai, tem misericórdia da nossa incredulidade. Muitas vezes, ó Pai, falamos com a nossa boca, mas não cremos muitas vezes de todo o nosso coração. Nos ajude, nos fortaleça, ó Pai, para que venhamos, ó Pai, pregar a palavra com intrepidez, ó Pai, com discernimento, e apontando, ó Pai, para o Senhor, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te louvamos nesta noite, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor.